Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula onde eu vou falar sobre superação de qualquer tipo de problema no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Então, todo dia, às 11 horas da manhã e às 8 horas da noite, acontece uma live preparatória para finalmente chegarmos à Masterclass de Superação. Vai ser uma maratona de aquecimento para a Masterclass de Superação no dia 2 de julho. Nessa Masterclass de Superação, eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar toda a dificuldade que passei e que também já ajudou e ajuda a muitas pessoas a superarem os seus problemas, sejam eles quais forem, grandes ou pequenos. E no episódio de hoje, eu vou falar com um grande amigo, um segundo pai que a vida me deu, um mentor não só da vida toda, mas principalmente espiritual. Eu vou falar com o Padre Aguinaldo, deixa eu só ver se ele já entrou aqui, se ele está conectado. Boa noite, Renato. Olá, Padre Aguinaldo, muito boa noite. Boa Tá noite, meu legal. querido. Grande alegria, muita honra eu poder estar aqui com você, viu? E participar dessa sua live. Muito Que bom, obrigado fico pelo muito convite. feliz. Eu é que fico muito feliz e lisonjeado por aceitar o meu convite aqui, viu? Eu Que queria bom. então, Padre, antes de mais nada, creio que todos já devam o conhecer, mas que o senhor se apresentasse aí para o pessoal de uma forma mais Sim, correta. pois não. Então, para quem não me conhece, né? Acredito que muitos não conheçam. Eu sou Padre Aguinaldo, sou salesiano de Dom Bosco. É uma ordem religiosa que trabalha com foco na juventude, na criança, no adolescente, no jovem, procurando, sobretudo por meio dos nossos trabalhos sociais, atender, né, a população que está em maior risco, em maior vulnerabilidade, e esse é um trabalho que eu faço hoje de animação, articulação em âmbito de Brasil das presenças sociais salesianas. Nós temos hoje em torno de 110 obras ou projetos sociais no Olha Brasil só. todo, entre nós salesianos e as irmãs salesianas. E na minha caminhada como religioso e como padre, né, eu tive a alegria, a felicidade de trabalhar em São Carlos durante 18 anos. E foi nesse período, nessa época, que eu tive a oportunidade de conhecer o Renato, toda a família dele, Exatamente. né? E eu E, faço parte dessa jornada de uma certa forma, né, Padre? Com com 8 anos de certeza, idade, Com 8 anos de idade, aprendi a tocar música lá no Educandário, aqui no Educandário de São Carlos, né? Com o Padre Song. sim, E o senhor já participando lá. começou a fazer parte da minha vida profundamente nessa jornada toda, né? E hoje Sim, devo muito, né, do que sei e do que vivo, do jeito que vivo, ao senhor. E tive uma grande honra também de o senhor ter batizado a minha filha, né? Em sim, 2002. foi sem dúvida nenhuma uma grande alegria e mais uma Essa aproximação da sua família, né? Que é toda ela muito próxima, é um contato aqui, nosso né, muito na, querido. na igreja do Perpétuo Socorro, aqui perto da minha casa. E foi uma grande honra, o senhor acredita? Esse ano, em novembro, ela faz 18 anos já. Já se torna Você não uma, devia ter uma falado isso, porque pré-adulta. agora você acabou de denunciar que eu estou velho, puxa vida. Imagina, com Batizei uma certeza nenenzinha muito que já mais está com 18 experiente, né? anos. Não, mas muito legal essa participação que a gente tem essa vivência toda, né? E não para por aí, né? A gente sempre teve um contato bem próximo, até quando eu morava fora, essa minha jornada de Sim, morar fora do Brasil, e tive mais uma vez uma ajuda muito grande nessa minha jornada depois do acidente para poder chegar ao Brasil e até quando tive no SARA em Brasília, né, para fazer a reabilitação, o senhor esteve presente em toda essa jornada muito forte da minha vida. Sou muito grato de coração, sempre está em minhas orações também.
Mas eu acho que é importante lembrar uma coisa que me ocorreu agora, Renato, e que eu gostaria de deixar, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, que enquanto você estava na ativa lá na Indonésia, no seu trabalho, você teve a preocupação de apoiar o nosso trabalho social aqui no Brasil, né? E enviar recursos para poder ajudar o trabalho que vinha acontecendo. E isso foi muito, muito bacana, né? Como reconhecimento, como atitude de gratidão e de generosidade da sua parte. Então, Exatamente. Quando eu eu pude, fez isso e eu tenho certeza que de coração, né? de coração, com certeza. E padre, a gente nessa jornada que eu tô hoje aqui, né, eu tento Uhum. chegar até as pessoas e mostrar com toda a dificuldade que eu vivo hoje preso dentro do meu próprio corpo e sempre tive, eu falo que eu viajei o mundo inteiro, conheço mais de 50 países e já pedalei em vários países também, por isso que eu deixo aqui hoje as minhas bicicletas penduradas atrás de mim para me lembrar, né, é uma recordação muito boa de tudo que eu vivi e hoje vivo preso dentro do meu corpo e não consigo sair de casa, né? E faço questão de me mostrar dessa forma e não me esconder, porque acho que eu ainda posso continuar aí ensinando muitas pessoas a se superarem todos os dias, né? E a serem melhor a cada dia e terem um dia melhor, um dia depois do outro, cada vez melhor, né? Não que a gente não tenha os nossos dias ruins, mas na nossa caminhada, um tijolinho depois do outro, a gente consegue fazer um muro muito grande aí e eu consigo ajudar pessoas nessa jornada que estou agora. E falo muito hoje sobre os atalhos, né, que nos ajudam a superar qualquer tipo de problemas e os problemas que, na verdade, se acumulam, né, que a gente chama aí, é uma forma de barreiras que nos impedem, nos distanciam da superação de qualquer problema que seja. Essa é o nosso tema de hoje. E eu gostaria de falar, né, do poder aí. Eu sempre falo que a superação e tudo que eu vivi, isso tudo baseado no que eu passei e nas necessidades que eu tive. Eu falo que a superação sempre começa, e pelo menos o meu começo foi, pela fé e pela esperança, né? Esse é a chave que liga todo o poder de dentro para fora para a superação, né? Eu fico assim muito impressionado, Renato, ao ver toda a sua superação, como você bem lembrou aí, eu tive a oportunidade de não só te acompanhar, né, depois do retorno aqui no Brasil, mas também no período que eu estava em Brasília, quando você esteve indo lá até o Saara. Então ali tivemos até a oportunidade de uma convivência ainda mais próxima. Assim, o que sempre me chama a atenção é o fato de que você é um profissional de educação física, né, que eu lembro, atuando na época como personal training, foi com esse objetivo, com esse propósito que você esteve trabalhando lá, e de repente, assim, é uma guinada, né, de 180 graus, uma mudança muito radical na sua vida, né, Completamente. de quem tinha todo uma, vamos dizer assim, toda uma vida impostada a partir do físico, né, da sua capacidade física, e justamente esse agora é um limite que você tem que lidar com ele, teve que lidar, teve que aprender a lidar. Eu imagino que deve ser um aprendizado É, constante, permanente. eu sempre fui motivado a desafios, né? E talvez tudo que eu treinei a vida toda até hoje me preparou para isso, né? Não só fisicamente, porque foi importante, mas principalmente mentalmente, né? Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que os desafios me levaram a fazer, me motivam hoje também com mais outras coisas, me motivam a aceitar esse desafio e vencer esse desafio de qualquer forma que seja, né? E isso tudo que aconteceu, eu não me lembro do acidente, eu me lembro de 10 segundos antes do acidente, e depois me lembro de 3 dias depois, quando o Guilherme chegou lá, quando alguém da família respirou perto de mim. Tá?
E eu acho assim que, pelo que eu vejo hoje de reação das pessoas, e de uma forma geral, tem três tipos de reações. Primeiro, as pessoas, os pessimistas, né, que dizem que bem feito, ninguém tem nada sem merecer, e eu até acho que está certo. Os otimistas que me falam, poxa, mas você ainda é forte para suportar tudo isso. E de uma forma mais natural que eu vejo, né, e tem um fundo religioso para isso, que é que Deus nunca nos dá nada mais pesado do que a gente pode carregar. Então eu acho que a minha missão de vida foi, de uma forma ou de outra, trazida até aqui para continuar influenciando positivamente na vida de outras pessoas da melhor forma que eu possa, e eu tenho que aceitar, e eu aceito isso, e esse é o meu desafio, e é isso que eu faço hoje. É até por isso que eu estou começando esse projeto agora e pretendo dar vazão para tudo isso e poder realmente chegar a ajudar e influenciar positivamente na vida de outras pessoas da melhor forma que eu puder. Me vem assim, pensando, né, o que foi todo esse momento. Você falou que você foi se dar conta 10 segundos ali Três antes do, dias do, depois, do acidente, é, 3 dias depois, e eu pude acompanhar um pouco o que foi todo o drama da situação sua lá, os atendimentos imediatos ali, a angústia, a preocupação da sua família aqui, nós fomos partilhando isso, até conseguir um meio para poder realizar esse transporte, não é tão difícil de trazer você de lá de volta para o Brasil. Então, uma pergunta que fica para mim, que eu acho que deve ser interessante também para aqueles que nos acompanham, e aí é uma pergunta minha também como padre, como salesiano, como alguém que acompanhou você não só fazendo marcenaria lá nos Salesianos, não só aprendendo música e tocando na banda, mas também na sua caminhada de fé, ali conosco, na Igreja do Perpétuo Socorro, né, você e seu irmão, Coroinhas lá participando, tudo mais. A minha pergunta é o seguinte, assim, como é que ficou, qual foi o papel da fé durante todas as diferentes etapas, né? Desde o momento em que você se viu ali, né? Acho que num leito completamente impossibilitado de movimentos e toda uma situação muito dramática por estar longe da família, estar fora do país, né? Ter que pensar a sua volta, ter que pensar uma outra forma de conduzir a sua vida. Qual o papel da fé nisso? Como é que isso, a sua fé, como é que ela se comportou nesse momento junto com você? Não sei se... eu tenho certeza, padre, nem acho, eu tenho certeza que essa construção da minha fé, feita por todas as pessoas, incluindo o senhor, ou principalmente até o senhor, né, nessa jornada toda, foi isso que me trouxe até aqui. Dois pontos. O primeiro ponto foi quando eu me vi tetraplégico. É um fato que eu até me emociono sempre quando eu conto, porque o acidente foi numa quinta-feira, e apesar de eu estar consciente, conversando com todo mundo lá todo esse tempo, eu não me lembro. Só me lembro do dia que o Guilherme chegou lá realmente. E aí eu estava entubado, eu conto sempre essa história e me emociono com ela, porque eu estava entubado e o Guilherme chegou lá e eu me lembro de conversar com ele, pedir para tirar o tubo da boca, porque me atrapalhava muito. E ele falou assim: olha, Rê, o primeiro tubo você comeu, você mordeu o tubo, então você não pode tirar isso da boca. Aí eu falei para ele assim: poxa, Gui, esse tubo tá te ajudando a respirar, você não pode tirar isso da boca. Aí eu falei assim: poxa, tudo bem, né? Então me desamarra aí porque eu não vou tirar o tubo então, né? Mas me desamarra porque eu estou um pouco incomodado aqui. Aí ele pôs a mão na minha testa, a outra mão no meu peito e falou assim: poxa, Rê, você lembra que você saiu de moto para dar uma volta de moto e sofreu um acidente? Aí eu parei para pensar realmente, assim, não, é verdade, né? Eu saí de manhã para andar de moto, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele falou assim: então, Rê, você saiu na quinta-feira para andar de moto. Hoje é domingo, né? E você não está amarrado. Você sofreu um acidente, machucou o pescoço, sofreu uma lesão medular e você é um tetraplégico hoje, né? E muito próximo de mim, com a mão na minha testa. E aquilo caiu como
como se caísse um tijolo na minha cabeça do 54º andar, né? Isso mudou muito e eu fiquei pensando muito nisso, falando, poxa, ali naquele momento não tinha só terminado a minha carreira toda construída em cima de um objetivo, né? Jamais eu poderia participar de competições de bicicleta ou andar de bicicleta, que era uma das minhas paixões. Mas aí o buraco era mais fundo. Talvez eu jamais pudesse ver os meus pais e a minha filha também, tá? Então eu acho que a fé entrou muito forte nessa hora, porque até quem não tem fé acredita em alguma coisa, né? E a gente que tem muita fé, e eu, por sorte, tinha uma igreja lá em Surabaya, na cidade que eu morava, que tinha missas todos os domingos de manhã em inglês, que eu podia participar. Então eu sempre participei de missas lá também. Nunca tive não praticante, né? O católico não praticante. Eu ia à igreja lá todos os domingos que eu podia, né? Que eu não estava fora dando treinamento. Então eu acho que a fé entrou muito forte nessa hora, porque de uma forma ou de outra eu tinha alguém não presente me dando um suporte muito forte. E eu rezava, porque eu não tinha mais nada para fazer e porque eu precisava. E era o que eu sempre fui treinado, né? A gente praticando a religião semanalmente ou com frequência, ou do jeito que eu sempre fiz, a gente Você, treina, junto com a família. a gente treina a ter essa base, não só a esperança, mas eu acho que a fé é muito forte nisso. E aí eu fui transferido para Singapura por questões de hospitais serem melhores, e o Gui conseguiu mover montanhas, literalmente, e conseguiu autorização para montar uma UTI dentro de um avião. E eu acho não, né? A certeza é que nada acontece por acaso na nossa vida. Então eu tinha que voltar e chegar vivo ao Brasil. E foi o que aconteceu. Claro que por muito mérito dos médicos que foram me buscar, mas também, né, aquela passagem de pegadas na areia, né? E eu vivi isso, eu literalmente vivi isso, porque eu estava em condições muito debilitadas no meu transporte, apesar de todo o esforço dos médicos, tinha mais alguém me ajudando, tinha alguém me carregando nos braços até aqui, até o dia que a minha mãe me beijou no hospital, e a minha filha pôde me beijar no hospital o dia que eu cheguei, né? Os meus pais e a minha filha. Então, assim, a fé teve presente 100% do tempo. E depois disso, né, a segunda instância disso, é que nada acontece por acaso e tudo tem um propósito. E muitas das coisas que a minha mãe me contou, que aconteceram nesse processo da campanha que ela fez, teve muita gente que ligou e que não podia doar dinheiro, mas estava ligando só para avisar que estava rezando. Não só católicos, mas de muitas outras religiões. E eu acho que esse foi o fato de eu ter chegado vivo no Brasil. O fato de muita gente estar rezando e me apoiando, né? Um suporte de fé de tantas outras religiões e pessoas que apareceram. E isso eu tenho muito forte dentro de mim e tenho que, por pior que seja o que tenha acontecido, Deus me pôs num caminho que eu possa ajudar outras pessoas com isso. E é isso que eu tenho feito hoje, é isso que tem me dado forças para estar nesse caminho e para estar nessa jornada, né? Muito Como eu sempre bacana, aprendi disso. O que o senhor muito acha disso bacana. tudo? Uma reflexão Então, disso tudo que eu disse, do ponto de vista de religioso mesmo, né? De sempre que... eu acho muito, muito bacana, muito bonito, Renato. E acho que isso não é algo que se improvisa, né? Você trouxe bem, eu acho que tem toda uma história de uma fé vivida, praticada, né? Você mesmo disse que um católico praticante, e eu sei disso, como sei que não é só uma atitude sua, mas foi sempre uma atitude da sua família, que desde pequeno acompanhou, levou vocês, incentivou vocês a frequentarem a igreja. Então, acho que isso tudo, vamos dizer assim, é resultado de um caminho, de um processo que você fez, né? Então, acho que uma primeira coisa é importante dizer, porque assim, é natural
que, diante de uma situação, nós estamos vendo muito isso agora nesse período da pandemia, diante da preocupação, do medo, da ameaça, né, de uma contaminação com um vírus que pode ser fatal, há vamos dizer assim, uma busca quase que espontânea das pessoas de buscarem a Deus, de se segurarem em Deus, vamos dizer assim, né? Então, isso se torna algo natural. As pessoas fazem esse movimento. Agora, é um movimento diferente para quem já está, vamos dizer assim, tendo normalmente a fé presente na própria vida. Então, isso é uma coisa que você traz. Por outro lado, e aí vem uma outra questão que eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre ela conosco. Por outro lado, há uma tendência, né, e aqui eu novamente falo como padre, há uma tendência de que as pessoas, quando elas vivem a religião, praticam a religião, ou mesmo que não seja aquela prática das atividades religiosas, mas ela se sente como alguém que tem Deus muito presente na sua vida, tudo mais. Num momento como esse, há um momento de uma certa dúvida em que a pessoa se coloca assim, puxa, mas como é que Deus, né, está fazendo isso comigo? Puxa vida, eu sou um bom cristão, eu sou um bom católico, eu sou temente a Deus, mas de repente Deus me deixa ficar nessa situação, né? Então há um momento, vamos dizer assim, de crise com Deus, né? que é muito comum a gente ver, porque as pessoas imaginam que Deus está fazendo algo de ruim para elas e elas não merecem, né? Tem esse aspecto de se eu sou merecedor ou não sou merecedor. Então, como é que isso aconteceu, não aconteceu? Como é que você viveu de repente, essa dúvida que é muito natural, que ela passa, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? É um pouco nessa linha que acho que as pessoas pensam. Aconteceu, porque de uma forma ou de outra, o que eu mais fazia era rezar, né? Não que eu não rezasse antes, mas era aquela conversa íntima, aquele pedido, por que comigo, né? E hoje eu falo sobre superação. Na verdade, a superação é uma construção de vários fatores, né? E como eu falo isso, foi uma avaliação íntima minha com o processo todo que aconteceu. Então, eu acho assim que a gente entra... eu elaborei pelo menos 7 fases, né, que eu passei, que eu vivi essas fases. Então, eu vivi... A primeira fase é exatamente essa fase da negação, né? Que a gente pensa que isso não pode estar acontecendo com ela, né? Que é com a gente. Então, a gente fala assim, poxa, mas por que comigo? Sempre fui bem, sempre fiz o bem, sempre... E a gente esquece, às vezes... do monte de coisa que pode ter desencadeado aquilo. A segunda fase é uma fase de apoio, da solidão, porque todos os amigos simplesmente desaparecem, né? E todos, é muito falar, mas realmente ficam aqueles que realmente são amigos de verdade, né? Eu estava num lugar que eu não tinha família, mas eu tinha muitos amigos, eu tinha 1,5 milhão de amigos, né? E assim... 1% disso ficou. Então é uma fase muito de solidão mesmo. A gente passa por uma fase de raiva, que a gente se pergunta, né, o porquê que isso tinha que acontecer e por que merece daquilo, e começa a se revoltar contra muitas coisas. E aí a gente chega numa fase de depressão. Essa fase de depressão é uma fase onde você começa a cavar um buraco para se enfiar dentro. E o problema disso tudo é que nessa fase, a gente simplesmente começa a negar muitas coisas. E se a depressão for instalada, que é uma doença, a morte geralmente é uma das melhores saídas que a pessoa busca. E eu digo mais que a fé ajuda muito nessa hora para que não entre nessa depressão. Tá? Eu não tive a doença instalada, talvez sim uma fase depressiva, mas eu saí muito fácil disso por mim e por tudo aquilo que eu aprendi a vida toda, que a religião me dava de suporte. E aí acontece realmente uma superação.
porque você tem uma fase de entendimento de tudo que está acontecendo, e aí vem a fase de negociação. E essa negociação é onde a gente começa a negociar com a gente mesmo, com todo mundo ao redor e principalmente com Deus. Se Deus me ajudar, eu faço isso. E a gente esquece de tudo o que já ajudou e o que aconteceu. E aí vem a fase de Que estar aceitação vivo, às e, vezes, já é o maior presente, né? entendeu? Eu falo muito hoje que, inclusive para minha filha, né, que muito do que as pessoas reclamam é o sonho de outras pessoas, né? Então, se você está reclamando do que tem hoje, talvez o que você tem hoje seja o sonho aí de muitas pessoas, né? E aí vem a fase de aceitação e entendimento e realmente a superação está instalada. E eu vejo muito, padre, essa parte religiosa sempre presente, sempre teve presente na minha vida. E aí eu devolvo a pergunta ao senhor: o que o senhor acha disso tudo, dessa fase de reviravolta e superação? Tá. Veja bem, eu acho que é natural, né? E eu fico contente, até eu tinha me colocado aqui para perguntar para você um pouquinho assim, se houve esse momento de baixa, de depressão, né? E acho que é importante isso, porque vai mostrar que isso que você está vivendo hoje, de procurar estimular outras pessoas, de animar outras pessoas, né? Não é algo espontâneo, natural. É uma força que você trouxe de dentro de você, que você trabalhou dentro de você, nessas fases todas que você acabou de narrar para nós, tendo talvez como uma alavanca muito importante a fé, né? Essa crença realmente em Deus, sabendo que de alguma forma Deus está presente, né, na sua vida, e que isso de fato o ajudou a chegar aqui onde você está. Eu creio que isso Total seja muito apoio. importante, porque é um processo, né? Não é algo espontâneo, não é algo natural, não é que aconteceu, puxa, olha, aconteceu aqui um baita de um desastre comigo e está tudo bem, né? Isso eu acho que não acontece, né? E nem seria natural acontecer. Eu Como eu sempre disse, a falo sua do vida deu uma... processo, é, eu sempre falo do processo de superação, porque com pessoas normais, né? Pessoas normais, né? Pessoas comuns, não normais, somos todos normais. E eu falo que o processo de superação a gente sempre fala de matar um leão por dia, né? E geralmente a gente tem que se superar um pouquinho a cada dia, para que o próximo dia seja melhor. Uma parede não é construída de uma vez só. Tijolinho em cima de tijolinho, a gente chega lá. E é esse o processo de superação que eu falo tanto para as pessoas. É difícil? Pode ser difícil, mas com certeza é possível, né? E a gente tem que ter algumas alavancas e alguns apoios para que a gente possa parar de cavar o próprio buraco e superar. Um problema de cada vez é o efeito dominó, né? E esse processo de superação depende de muitas pessoas poder ajudar, né? O apoio de muitas pessoas, mas o primeiro passo é a pessoa que quer se superar dar. Então, a gente tem até um ditado que eu uso, né? Que a gente pode levar o cavalo até o coxo, mas a gente não pode obrigar o cavalo a beber água. Então, por mais ajuda que as pessoas tenham, ela tem que querer e se mover. E eu vivi isso, né? Eu fui no fundo do poço, eu vi como é que isso funcionava, eu vi que eu tinha duas opções: ou ficar reclamando, e eu tinha razão e motivos para reclamar o resto da vida, eu quebrei o pescoço, né? Ou eu fazia alguma coisa e realmente começava a produzir como forma de gratidão e agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram por essa jornada toda. Bacana, muito bacana. Seu testemunho, eu acho que é muito válido, Renato, não só, né, pela sua atitude de superação, mas Me dá um justamente para pouquinho de água. mostrar que você está indo além, né? Está fazendo dessa sua superação também uma ferramenta, um instrumento, um Dá meio, uma bola. né, de poder motivar outras pessoas,
de se fazer solidário na vida de outros que carregam também, né, determinados sofrimentos. Eu queria colocar mais uma questão para você. É uma honra. Sempre nessa linha pensando um pouco a partir da visão do religioso em tudo isso, que eu acho que você já trouxe bem, mas a gente costuma dizer o seguinte: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não significa que ele gera as linhas tortas. As linhas tortas, elas acontecem na nossa vida O porque nosso livre-arbítrio. faz parte da nossa realidade humana, da condição de quem está nesse mundo, faz parte do nosso livre-arbítrio. Às vezes não é nem por vontade nossa, mas o fato é que eu sempre gosto de dizer isso, que quando a gente tem o coração e a mente, né, direcionados para Deus, de alguma forma ou em algum momento, ele nos ajuda a perceber que mesmo de uma situação ruim, pode vir uma coisa boa. Eu vou dar um exemplo muito pessoal, né, bem rapidamente aqui, que me ocorre. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade e ela era muito jovem ainda, ficou doente, tinha 28, ia fazer 29 anos. Então, claro que não é natural uma criança, e eu tinha irmãos ainda menores do que eu, só uma irmã mais velha, não é natural que uma criança perca a mãe nessa idade, não é nada de bom, nada positivo. E hoje ela estaria viva, porque teria tratamento para a saúde dela. Naquela época não havia, em 14 dias ela se foi. O fato é que, depois de ter sofrido, claro, por muito tempo na minha vida, por essa ausência, por essa falta, né, por essa perda, houve justamente esse momento em que eu pude dizer assim: puxa, talvez se a minha mãe estivesse viva, certamente eu teria tomado outro rumo na vida. Não sei se melhor ou E, se pior, e mas qual só para foi a concluir. decisão de ser padre? Exato. Então, assim, em algum momento, né, por não ter ali a minha mãe, eu acabei indo morar com a minha avó. Depois, isso me levou, em um momento, a ir estudar com os salesianos, né, e conhecer a ordem salesiana, me interessar dentro desse processo de dizer assim: puxa, isso aqui pode ser uma opção de vida para mim, né? E fazer essa escolha que eu já carrego comigo. Eu vou fazer 45 anos de salesiano, 34 de padre, faço em janeiro. Então, veja bem, eu tenho certeza que, muito provavelmente, se a minha mãe estivesse viva, não teria sido esse o meu caminho. Embora Deus sabe os Olha só. caminhos pelos quais Ele nos conduz. Mas o fato é que eu, olhando para toda essa história e vendo a minha realização pessoal, vocacional, eu digo: olha, mesmo de um fato ruim, negativo, que foi a perda da minha mãe, Deus conseguiu extrair daí alguma coisa de bom para a minha vida e, claro, acredito, para a vida daquelas pessoas às quais eu tenho dedicado a minha vocação religiosa e sacerdotal. Então é nesse sentido que eu te pergunto se já deu para perceber assim, né, como é que Deus está escrevendo certo nas linhas tortas desse episódio difícil que você viveu e, claro, tem as consequências dele até hoje. Percebi sim, padre, total. Eu acho que essa mudança toda que eu passei, não vou nem dizer que eu sofri, que eu passei, tudo que eu fiz antes me preparou até hoje, e o que eu faço agora, esse encaixe, está me colocando numa posição confortável, onde talvez eu não precise mais andar para poder ajudar as pessoas. Tá? E olha só, de uma forma ou de outra, eu consigo fazer isso no meu quarto hoje. E eu te devolvo a pergunta: quais foram os atalhos e obstáculos que o senhor passou nessa fase da perda da sua mãe até a escolha de ser padre, né? Eu acho que assim, nesse caso específico, o aprender a conviver com essa ausência, com o fato de repente, assim,
eu sofrer quase como que me sentindo injustiçado, né? Por dizer assim, puxa vida, como adolescente, uma fase em que a gente começa a entender mais as relações afetivas, eu costumava dizer assim que quando você é criança, tem 7, 8, 9 anos, você precisa da mãe que diz, olha, vai tomar banho, olha, pega aqui a tua roupa, vem comer, né? Então é uma relação afetiva muito de receber, né, coisas, etc. Na adolescência, eu acho que entra uma fase em que a gente gostaria muito de trocar afeto, né? O abraço, o beijo, o carinho. Exato. E aí você diz assim, puxa, eu não vou poder viver essa experiência que outros amigos, outros colegas vivenciam, de poder receber um abraço da minha mãe. Eu fui muito bem cuidado pela minha avó, mãe da minha mãe, pelos outros parentes meus, tias, etc. Mas ninguém poderia ser para mim aquilo que seria a minha mãe. Então, É, essa eu acho que assim, talvez foi a parte mais dura dessa vivência. Por outro lado, eu acho que assim, foi algo que também me permitiu ver o quanto é importante o afeto, né? Essa presença materna, paterna, né? Na vida de uma criança, de um adolescente. Então, nesse trabalho que eu passei depois como salesiano a desenvolver, né? E você se lembra que nós tínhamos aí nos Salesianos em São Carlos, mas eu fiz esse trabalho também sim. aqui em São Paulo. Nós tínhamos aquelas crianças, adolescentes ali, que viviam conosco porque não puderam ter a Internos família, não lá. tinham a família interna, exatamente, acolhidos ali. Então eu tive a possibilidade de compreender o que deveria ser a experiência que eles estavam vivendo, não tendo próximos o pai e a mãe, né? E poder de alguma forma ser essa referência afetiva para eles, né? E até hoje eu sempre estou em contato e aí alguns me chamam de Olha só pai, que legal. né? E quando nascem os filhos, então são meus netos, minhas netas. Então eu acho que tudo aquilo que foi sofrimento lá atrás, né? De repente ganhou sentido, tornou-se uma Transformado. experiência e se transformou para fazer o bem. Olha só que legal, né? E eu posso até é, falar que passei por essa fase também, né? Não fui interno lá no educandário, mas eu passava não o dia inteiro lá, porque eu tinha que ir para a escola de manhã, né? Mas a gente passava Sim, lá o resto da tarde toda com o esportes ou com a própria banda. Depois veio o catecismo, veio a crisma, grupo de jovens e toda essa experiência fantástica que eu vivi lá e que construiu a minha personalidade de hoje, né? Que me deu valores, que me trouxe valores é, não só religiosos, mas para a vida, né? Que é o que eu falo hoje, o que eu ensino hoje e o que eu vejo, que eu tento ler nas pessoas e às vezes identifico de errado. Hoje eu me sinto tendo um poder especial, né? Sendo um tetraplégico, de poder olhar para as pessoas às vezes e falar assim, olha, mas você já tentou tal coisa? Eu consigo ter uma influência um pouco melhor no que eu falo hoje, no que as pessoas me escutam e recebem do meu recado. E acho que isso é muito importante, né? Como o senhor disse, não foi feito de um dia para a noite, não foi feito por causa do acidente, mas sim foi feito de cada vez que eu montava na bicicleta e ia lá para o educandário e passava lá, né, vivendo e aprendendo disso. E é o que eu falo sempre, ações falam muito mais do que palavras, né? Até brinco que eu parei de escutar o que as pessoas dizem e só escuto agora o que elas fazem de verdade, né? E acho que eu vivi muito isso, tive muito isso presente aqui em casa e com as pessoas ao meu redor, né? E por isso eu fico muito feliz de o senhor ter aceitado esse convite para essa live de hoje, né? Porque é uma pessoa que, para mim, tem uma importância muito grande. obrigado, Renato. Viu? E eu falei dos meninos que passaram por mim lá, né, e morando ali, que chamam de pai, mas eu preciso dizer que apesar de você
ter aí um baita de um paizão, né? O seu Meca é uma figura maravilhosa, mas o Gui, principalmente, toda vez que a gente troca mensagem, ele fala, então, meu pai, né? E me trata como se um pai fosse também na vida dele. Isso é muito Mas nós bacana. tratamos mesmo, porque foi, né? A influência foi grande. Exato. Eu fico muito, me sinto muito gratificado por isso, porque como sacerdote, eu acho que isso faz parte da nossa missão. Mas você começou a falar, mas eu queria assim, talvez uma palavrinha a mais, porque eu acho que isso pode ser interessante também para as pessoas que nos acompanham. Essa sua experiência, você fez cursos nos Salesianos, já falou que aprendeu a banda, vocês jogavam bola, participavam das funções religiosas, e a pergunta seria um pouco nesse sentido assim, o que dessa experiência, né, já falamos bastante do campo da fé, mas saindo um pouco dessa dimensão da fé, nessa lembrança, nessa experiência, nessa vivência, você sente que carrega hoje no seu coração, na sua vida, né, que são valores que de alguma forma estavam presentes, né, naquele momento ali, ou mais que um momento, naquela etapa de crescimento de vocês lá nos Salesianos. Sim. Eu acho que os nossos valores são construídos, né, de dentro para fora, em tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor, de fora para dentro. Olha que legal isso. Então, se a gente sempre fala isso, se você Essa quer ser é uma uma pessoa frase boa, para anotar, viu? se você quer ser uma pessoa boa, esteja perto de pessoas boas. Se você quer aprender, esteja perto de pessoas que possam te ensinar. E, na verdade, todas as pessoas nos ensinam com as ações, né? Com tudo que elas fazem e executam todo dia. E dentro do educandário, na minha vivência de lá, que foi muito grande, eu aprendi muita coisa. Eu estava rodeado de pessoas felizes, de pessoas boas, de pessoas que, de uma forma ou de outra, me fizeram vivenciar uma coisa muito boa. Tá? Não só o pessoal da banda, não só o pessoal das atividades que a gente fazia lá, né? O pessoal da marcenaria, né? Que foi uma época fantástica da minha vida. E eu acho que isso tudo realmente construiu o que eu sou hoje. Tá? Não só com muita fé, porque eu aprendi a ter fé, eu aprendi a vivenciar tudo isso. E essa construção. Me dá um pouquinho de água, Lari. Minha pressão está oscilando hoje. E essa construção toda me trouxe a ser o que eu sou hoje. Com muita fé em tudo que eu faço, acreditando que eu posso ser melhor a cada dia. E aí, respondendo, né, a pergunta do senhor aí, eu me lembro de muitos detalhes que aconteceram nessa época e fico muito feliz. E o senhor sabe que até hoje, não até hoje, né? Mas a gente tem um grupo de WhatsApp do pessoal lá do grupo de jovens, do pessoal do Olha só. educandário. Não sei se tem alguém me vendo hoje aí, mas a gente tem um grupo de WhatsApp lá que o pessoal posta e marca um churrasco e tudo mais. E é uma época que realmente ficou lá e marcou todo mundo. E somos amigos, né? Até hoje, mesmo com todo isso tudo que eu passei. E na verdade eu saí de São Carlos com 18 anos para fazer faculdade e depois eu fui embora, né? Para trabalhar na Ásia. E Certo. depois do acidente, passei um tempo ainda no hospital, em Ribeirão, para poder fazer a reabilitação. E cheguei em São Carlos um ano depois. E comecei a retomar a minha vida e dar um jeito de melhorar, né, de fazer voltar ao normal de uma forma ou de outra. E esse processo todo, a campanha toda que a minha mãe fez, me trouxe muitos amigos de novo. E aí foi da onde apareceu, né? A Tati falou assim: olha, Renato, nós temos um grupo, vou te colocar no grupo e tal. E de lá sai várias memórias importantes de tudo aquilo que a gente viveu, que a gente passou, né? De todas as pessoas que passaram por nós também, que nós conhecemos e tudo mais. E eu acho que essa construção de caráter que a gente tem vivendo coisas boas, estando perto de pessoas boas e que também
não só pelo grupo de jovens, mas por todas as pessoas que me mostraram, né, com atitudes, como eu disse, o caminho certo. Isso influenciou até, principalmente, eu diria, né, na forma com que eu educo a minha filha hoje, né? Então eu passo para ela princípios, não só princípios católicos e importantes da religião, mas princípios para uma vida adulta que ela está chegando e que ela tem que ter, e que ela tem que seguir e aprender por isso tudo. Eu acho que isso é o fundamental, é o que eu tenho mais orgulho de falar que eu vivi e que eu aprendi, e que se eu venci, é por tudo isso que eu tenho dentro de mim hoje. No coração guardado com muita alegria. Eu fico muito feliz, né, de ouvir esse seu testemunho, porque de fato essa é um pouco a missão da obra salesiana, né? Eu nesses dias agora tenho mantido contato com um grupo. Eu resolvi reaproximar jovens que hoje já não são tão jovens, estão aí na faixa dos 55, 56 anos, né, aposentados, alguns avós, né, do Oratório de Lorena, onde eu trabalhei em 78, 79, logo depois que eu fiz a filosofia. Aliás, enquanto eu estava fazendo a filosofia, depois que eu tinha feito o noviciado. E resolvi ver se eu conseguia envolver mais contatos, porque eu tinha 2, 3. Para surpresa minha, depois pouco mais de 2 semanas, nós estamos no grupo com quase 50 desses Olha só, ex-oratorianos. Eles iam frequentar o oratório sábado e domingo, era garotada muito pobre, então o lugar de lazer que eles tinham, de brincar ou de fazer alguma atividade, era ali no Oratório São Luís, em Lorena. E estou trazendo isso por quê? Porque justamente agora vendo eles se aproximando, muito contentes, felizes, né, de se reencontrarem, se não vem a hora de reencontrarem. passar a pandemia para marcar um encontro. E o que fica na lembrança de todos eles e que eles trazem, que eles dizem que foi importante para a vida, assim como aqueles que eu convivi aqui em São Paulo, né, no Bom Retiro, em outros lugares, é aquilo que é bem característico do ambiente salesiano, né? Um ambiente positivo, um ambiente alegre, um ambiente espontâneo, um ambiente de companheirismo, de muita amizade, né? De uma Com vivência certeza, muito valor. de valores. E é bacana assim, quando você vê que realmente nós conseguimos cumprir com aquela que é a nossa missão, que é a missão de Dom Bosco, quando ele pensou a ação educativa, né? E ele dizia que educação é coisa do coração, então o afeto, o vínculo, né? Isso para nós é muito importante, é muito salesiano. E quando você traz de que tudo isso realmente fez parte, esteve presente, está presente ainda hoje na sua vida, na sua formação, nos valores que você transmite para sua filha, eu fico muito feliz, porque eu digo assim, bom, então significa que nós de alguma forma conseguimos cumprir Com a nossa certeza. missão, conseguimos fazer aquilo que é a proposta de Dom Bosco. Com certeza, eu sou né, testemunha disso, sou prova disso e faço questão de falar que os valores que eu aprendi lá eu trago para a vida toda e eu vivo isso até hoje. Toda vez que eu tenho a oportunidade, né, hoje eu trabalho com oratória, né, é, falando com pessoas e talvez a gente não misture muito a religião, mas a fé está sempre presente e a construção de caráter vem daí, né? Com certeza. Renato, eu queria te pedir uma coisa nesse momento. Eu creio, eu não tenho aqui quem que está participando, mas convidei um jovem que foi do oratório nosso aqui do Dom Bosco, em São Paulo, e que desde o ano passado, né, da segunda metade do ano passado, ou quase já no final do ano, ele viveu uma experiência de uma trombose e de repente ele, que era um menino que jogava bola, que também participou tudo mais lá, agora, claro, já adulto, pai de família, teve muitos anos fazendo serviço militar, né, como militar no Exército, e ele precisou amputar uma perna, né?
Poxa vida. Então, ele ainda está nesse processo de se adaptar com prótese, vamos dizer assim, conseguir redirecionar a vida dele. E eu então Configurar. disse a esse jovem, né, o Wellington, eu falei, olha, vou ter essa possibilidade de participar hoje dessa live com um exemplo aí, um testemunho muito bonito de superação do Renato, e acho que seria bacana se você puder acompanhar. Ele me falou, não, eu já coloquei lá para seguir, vou acompanhar. Então eu queria dizer assim, o que você pode dizer, né, para o Wellington que está nesse momento assim de ter que reorganizar a vida dele, né? Ele estava trabalhando de Uber, ele estava né, num outro ritmo aí, e de repente agora ele está tendo que aprender vai ter que aprender a reorganizar, está aprendendo a reorganizar a própria vida. O que você diria Eu assim, diria o seguinte, padre, além de com tudo que você já total, falou de testemunho bonito? com muita autoridade de falar agora, porque é o processo que eu passei, é de que tem luz no fim do túnel, né? Tem vida depois de um trauma desse tamanho. Ele vai ter que aprender como viver de uma forma diferente, mas continuar vivendo. Ele ainda continua sendo a mesma pessoa de antes de tudo o que aconteceu, tá? E não tem nada na nossa vida que não possa melhorar. E o que eu falo muito, e é verdade, tem que ser muito crítico nessa hora, a pessoa tem que ser íntegra com ela mesma, de que por pior que seja a situação que passou, e eu posso falar disso porque eu quebrei o pescoço numa lesão cervical, numa lesão medular de cervical 3, que é quase, que é a maior lesão da pessoa, porque se comprometer esse cervical 2, compromete a musculatura respiratória e não é compatível com a vida. Então, o que eu passei foi realmente uma coisa muito séria, muito grave. Mas eu faço sempre que uma coisa que foi tão grave assim não pode ser maior do que 1 milhão de coisas positivas que isso trouxe e que isso gerou. Então a gente tem que parar um pouquinho, talvez até pegar um caderno e colocar, por pior que seja, foi uma coisa que aconteceu. Mas a gente não pode deixar essa uma coisa apagar ou dominar todas as outras positivas que a gente já viveu e que isso vai trazer ainda. Tá? E tendo assim, noção, é difícil a gente fala assim, fazer do limão a limonada. É difícil a gente entender o ponto positivo de uma coisa tão ruim. Tá? Talvez ele vá passar por essas fases que eu passei. Se ele estiver escutando a gente agora, eu quero conversar com ele depois pessoalmente, tá? Porque ele vai passar por esse entendimento, por essa aceitação, vai brigar com todo mundo, inclusive com Deus, vai passar por tudo isso e vai sair disso. Esse é o mais importante. E saindo disso, ele começa a ver tudo o que é de bom e o que ele pode fazer ainda. Se ele perdeu a perna esquerda, olha que maravilha. Se tiver um carro automático, ainda pode continuar trabalhando de Uber, dirigir só com a perna direita. Com Tá? certeza. Então, tem esperança, tá? Tem esperança. Padre, olha só, a gente tem mais 5 minutos aqui para o final. Eu queria que o senhor comentasse um pouco do trabalho, falasse um pouquinho rápido do Santuário de Dom Bosco, lá em Brasília, que ficou maravilhoso embaixo da capela, e que no final nos desse uma bênção, né? Nos falasse alguma coisa aí para mim e para todo o pessoal que está acompanhando a gente até agora. Certo. Então, nós temos lá em Brasília, e eu tive a oportunidade de trabalhar lá, e você teve a oportunidade de conhecer esse maravilhoso santuário Dom Bosco, que está bem na região central ali de Brasília, e não por acaso, porque Brasília reconhece que Dom Bosco, que teve muitos sonhos proféticos, dentre esses sonhos, ele vai dizer dessa grande cidade que iria surgir, e aí ele elenca lá os paralelos, as latitudes, né? Uma cidade, vamos dizer assim, onde correria leite e mel, segundo a linguagem bíblica, ou seja, uma cidade muito próspera, muito rica, né? E se nós pensarmos que Brasília é a capital de um país rico como é o nosso Brasil, então realmente ele teve essa visão, né? E então os salesianos estão totalmente envolvidos e ligados com essa cidade.
ela é para nós muito significativa, como marco da presença salesiana aqui no Brasil, como esse grande sonho de Dom Bosco, e que eu penso que seja o que nós salesianos carregamos hoje conosco dentro do nosso trabalho em prol da juventude. Claro que nós temos os nossos limites, mas nós fazemos, hoje conseguimos alcançar diretamente, próximo aí de 85 mil crianças, adolescentes e jovens. Olha. Você coloca aí as famílias dessas crianças, desses adolescentes e jovens, aqueles que indiretamente eles vão, né? Então, eu creio que assim, é uma parte muito bonita da missão salesiana, do trabalho salesiano dentro aqui do nosso país, né? E ter essa presença de Dom Bosco lá em Brasília, inclusive hoje com uma relíquia que é o antebraço dele, da mão direita, que ele abençoava as pessoas, isso veio como um presente de Roma para nós, então essa relíquia está lá, e a gente sempre diz que ali é um polo de irradiação da bênção de Dom Bosco para toda a juventude no nosso país. Dom Bosco é tido como pai e mestre, né, dos jovens, dos adolescentes e dos jovens, e realmente eu tenho certeza que ele abençoe muito a nossa juventude. E é o que Padre, eu peço minutos, realmente que ele... Sim. E é o que eu peço realmente que ele possa continuar fazendo, abençoando muitos jovens como ele abençoa a sua vida, né? E você é um testemunho vivo da ação salesiana, da presença de Dom Bosco aí na sua caminhada e também nesse momento em que você dá para nós esse testemunho tão bonito, tão maravilhoso. Muito obrigado, Renato, por esse convite eu que agradeço. E pela oportunidade de partilhar essa reflexão com você. Prazer foi todo meu. Então a gente fica por aqui, agradeço o pessoal que está aqui. E, Padre, se possível, nos dê uma bênção aí de final de live. Com certeza. Mais um minuto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o nosso Deus de amor, de bondade, Pai de misericórdia, que nos acolhe e nos envolve sempre com o seu carinho, possa estar presente na vida de cada um daqueles que nos acompanham, na vida das famílias de vocês que estão aqui conosco nesse momento, possa em todos nós reavivar a força, a coragem, a alegria, mesmo nos momentos difíceis que nós estamos atravessando. Desça sobre todos a bênção do Deus de amor e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Aguinaldo, muito obrigado, um grande prazer. Estou muito feliz mesmo por esse nosso encontro e muito obrigado. Não tenho nem palavras para poder agradecer. Um abração, um beijão grande para você, Renato, toda a sua família aí, por favor, cumprimente todos aí por mim também. Muito obrigado pela oportunidade. Saio muito grande.